Bem, irmão, quero trazer justamente uma palavra que vai trazer libertação para muita gente, principalmente o povo de Israel, que é importante justamente a gente entender que só quem pode ser rei de Israel é um descendente de Davi, não é? É bom a gente ter esse entendimento, não é? Que o povo de Israel acredita que jamais vai colocar uma pessoa para ser rei, imperador, uma pessoa que não seja descendente de Davi, porque é uma promessa que Deus fez com Israel. É, desde que Davi foi coroado, ele disse que justamente da descendência de Davi estabeleceu um reinado para sempre. Então isso é bom justamente saber, para justamente não pode de forma alguma ser rei de Israel, uma pessoa que não seja descendente de Davi. É. E só que esse rei já foi esse reino que já foi estabelecido para sempre, né? Então Jesus, desde que foi Deus sempre vem confirmando a sua palavra e quando o Davi foi coroado, né, Deus já falou através de Samuel, né, quando ele foi ungido, que o reinado dele justamente estabeleceu e vinha através dos profetas, mesmo sendo escravo na Babilônia, né, veio Jeremias, Isaías, né, e todos os profetas do Antigo Testamento vêm sempre trazendo a lembrança que Deus estabeleceu o reinado da descendência de Davi, né, para sempre. Onde esse reinado foi justamente estabelecido através do Senhor Jesus Cristo. Né? Então isso é justamente é bom trazer esse entendimento que Jesus é descendente de Davi. Então o reinado, por isso que o reinado foi sobre ele. E não tem como ter outro rei, porque Jesus ressuscitou. E está vivo para todo sempre. Então, o reinado já está estabelecido para sempre. Então, não tem como haver outro reinado em Israel, porque o reinado já está através do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era um descendente de Davi. Não é? Você vê que o cego Batimeu, ele clamou, não é? Jesus, filho de Davi. Isso quer dizer o quê? Rei. Você vê que os três reis magos, quando Jesus nasceu, não é? Eles foram justamente ter com Herodes para justamente ver você vê que até as outras nações sabiam dessa promessa de Deus para com Israel. Então foi ter com Herodes, e Herodes também sabia disso, né? E Herodes ficou perturbado. E os três reis magos falou que ia justamente o filho de Davi, o descendente de Davi ia nascer e ia reinar sobre Israel. Né? E os próprios sacerdotes de Israel, do povo judeu, foi justamente quem falou para Herodes. Né? E Herodes ficou preocupado e eles falaram, vai ser justamente em Belém, né? Que ia nascer, ia sair justamente o descendente justamente de Davi. Então Jesus é um descendente de Davi, através de seu pai. Então vem a genealogia dele, mostra claramente em Mateus que Jesus é o descendente de Davi. E não tem como ter outro descendente de Davi, porque Jesus ressuscitou. Então o reinado está justamente sobre ele para sempre. Porque Satanás, é importante saber que Satanás, que é inimigo de Deus, ele tem sede para ser o rei de Israel. Colocar um discípulo dele para ser rei de Israel, que não seja descendente de Davi. Mas eu creio que o povo de Israel não vai deixar isso nunca. O povo de Israel, ele sabe que Deus tem aliança com ele, e o descendente para ser rei em Israel tem que ser de Davi. Só que o entendimento dele seja perto, que o reinado já está estabelecido através do Senhor Jesus Cristo. Não tem como ter outro. Por isso que você vê que até o templo, Jesus mesmo disse que não ia ficar pedra sobre, foi todo destruído. Por quê? Não teria mais necessidade. Só que Satanás está querendo justamente sempre ter. O que é inimigo de Satanás é inimigo de Deus, faz tudo contra a palavra de Deus, mente desde o princípio, Jesus sempre disse, e foi condenado. E o objetivo dele é o quê? Ser rei em Israel.
Que não tem, vou colocar um rei Israel que não tem nada a ver com a descendência de Davi. Só que o reinado já está estabelecido em Israel, que é através de Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu vou só ler está lá em Lucas 5, Lucas capítulo 1, versículo 30, né? E disse então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará o trono de Davi, seu pai. O próprio Deus testemunha que o pai de Jesus é Davi também. É descendente de Davi. Então que Deus abençoe, que essa palavra seja libertadora. O rei de Israel já está estabelecido. E quem é esse rei? Jesus Cristo. Por isso que as multidões acompanhavam, porque todo o povo de Israel esperava, não era só pelos milagres, era porque sabia que Jesus era descendente de Davi. Sabia que seu pai, o José, era descendente de Davi, na genealogia. E Jesus era o primogênito, que era o reinado, estava sobre ele. Por isso que a multidão acompanhava e os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, irmão, fica com essa palavra, seja libertadora, e em nome de Jesus, que todo o povo de Israel seja liberto e no entendimento da palavra, e reconheça que Jesus é o Senhor e o seu reino, o seu rei. E já está estabelecido para sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.